Quem está vindo de uma guerra? Alguém está vindo de uma guerra? Ninguém? Mas nós estamos numa guerra. Todos os dias nós estamos lutando com forças. Todos os dias nós estamos lutando com obras malignas que nós muitas vezes não conhecemos. Mas é preciso estar alerta. É preciso pedir a Deus entendimento e visão para que a gente possa vencer no dia mau. Hoje nós estamos começando esta série e nós queremos abrir a tua mente, o teu entendimento para as armas espirituais que estão à nossa disposição, mas muitas vezes nós não sabemos usar. A Bíblia diz assim que o povo perece porque falta conhecimento. Então tudo aquilo que você não conhece, você não consegue usar. Então através dessa série, você vai aprender a como usar as armas espirituais nas regiões celestiais. Eu tenho certeza, convicção, que barreiras vão cair, que bênçãos vão chegar, que batalhas serão vencidas. Basta você ter esse entendimento. Pastor, não quero guerrear. Gente, não querer não significa que você não estará numa guerra. Não querer guerrear significa que você já admitiu o seu fracasso, já admitiu que você é um perdedor. E eu creio aqui que todos vocês são vencedores. Amém? Então, antes de nós lermos a palavra, eu quero orar com vocês. Vamos ficar todo mundo de pé, você que consegue, mais um pouquinho só, depois você vai sentar por um bom tempo. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos e coloque a mão assim na tua cabeça. Consegue colocar a mão na cabeça? Feche os teus olhos. Quando eu fecho os olhos, eu abro uma janela para que eu seja ministrado no mundo espiritual. Muitas vezes os olhos abertos nos impedem. Então fecha teus olhos e vamos fazer esta oração, porque tudo que nós vamos falar aqui está no reino espiritual e nós precisamos da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Então ore comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, a partir desta noite, protege a minha mente, protege o meu coração, me dá entendimento para que eu possa receber todas as informações que vêm do teu Espírito. Diga assim: em nome de Jesus, eu peço proteção para mim e para a minha família, que assim seja. Amém e amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia aí, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14. Diz assim a palavra. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Amém? Fecha teus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos agora entendimento, para que tudo que nós ensinarmos aqui, em colocando em prática, possa trazer uma mudança de vida e uma transformação. Espírito Santo, tu és bem-vindo para falar ao nosso coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra.
Tenho certeza que ela será esclarecedora para você. Hoje nós vamos estar falando sobre o cinto da verdade. É necessário nós entendermos isto. Como nós podemos usar esse cinto? De que maneira nós podemos nos apossar e empoderar daquilo que Deus tem para todos nós? No mundo antigo, antes de um soldado romano erguer a espada, antes dele calçar as suas sandálias, antes dele vestir o seu escudo, ou colocar o seu elmo ou capacete, ele amarrava o seu cinto. A peça mais simples era, na verdade, a mais estratégica. Simples, porém estratégica, porque sem o cinto, toda a armadura ficava solta, ficava vulnerável e ficava exposta. A verdade também no campo espiritual cumpre esse papel. A verdade sustenta tudo. A verdade dá estrutura, a verdade dá forma. Agora analise você comigo quantas vezes, quantas coisas foram baseadas na tua vida, quantas decisões em meias verdades. Quantas batalhas foram perdidas porque a tua mente estava desorganizada. E quando a mente se desorganiza, as tuas emoções ficam expostas. E a tua fé muitas vezes fica sem base. E aí a pergunta é: se o inimigo te atacasse agora, você estaria pronto para combatê-lo? Você estaria pronto para resistir? Ou você sucumbiria? Então nós vamos ver alguns pontos principais de como a gente pode permanecer firme no dia da batalha. Existem algumas coisas que são necessárias você entender. Primeiro, a verdade como fundação para a mente em conflito. João 8,32 nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário nós entendermos que a batalha espiritual, ela começa no campo mais volátil. A batalha espiritual, ela começa na mente. E ali na mente é que o inimigo lança dúvidas. É ali na mente que ele distorce a realidade. E é ali na mente que ele espalha confusão. E aí a pergunta é: por que a mente é o alvo do inimigo? Porque é na mente que estão as nossas decisões. Todas as nossas decisões são baseadas antes na nossa mente. E ali também está o centro das nossas crenças. É aqui que a gente começa a crer. É aqui que a gente começa a desenvolver fé. E também na mente está a nossa identidade. Então notem que se Satanás conseguir distorcer os nossos pensamentos, ele afeta as nossas emoções.
e ele afeta também as nossas ações. Infelizmente, às vezes nós estamos agindo segundo as fraquezas da nossa mente, segundo as confusões da nossa mente, segundo as distorções das nossas emoções. E isso nos leva para um caminho de derrota, sem que a gente diabolize as coisas, sem que a gente enxergue que é o inimigo trabalhando, sem que a gente veja que existe uma guerra acontecendo. Não são poucas as pessoas que estão vivendo derrotadas exatamente por causa da mente perturbada, exatamente por causa dos pensamentos confusos. Eu lembro certa vez que eu estava num período muito grande de consagração. Eu estava passando uma luta muito grande, e certa vez eu acordei dentro do meu quarto, e quando eu acordei, tinha um espírito maligno, era uma espécie de um demônio, pertinho aqui da minha cabeça, pertinho assim, me olhando, tentando dominar a minha mente, tentando dominar os meus pensamentos. Quando eu acordei, eu levei aquele susto, imediatamente eu repreendi aquele espírito maligno. E eu lembro como se fosse hoje. Ele bateu tão forte no guarda-roupa que as portas chegaram de abrir. E eu entendi que aquela batalha estava acontecendo primeiro na mente. Quem sabe temos algumas pessoas aqui que você tem guerreado na sua mente. Você quer tomar as decisões certas, mas você não consegue. Você quer tomar alguns posicionamentos espirituais, mas parece que sempre tem alguma coisa te puxando para trás. E muitas vezes você não sabe que caminho tomar. Você está confundido. Satanás conseguiu confundir a tua mente. Então nós precisamos ter um entendimento aqui, como é que o diabo age na nossa mente. Primeiro, ele age com setas de pensamentos. Efésios 6,16 fala dardos inflamados do maligno. Esses dardos muitas vezes são pensamentos repentinos que vêm até nós. São dardos, são coisas que são lançadas de longe, e muitas vezes vêm pensamentos repentinos de medo. Sabe quando você olha para frente, você tem medo do amanhã? Sabe quando você olha para o hoje e você está com medo, você está inseguro? E tudo aquilo vai criando um ambiente. A pior coisa é você estar num ambiente de insegurança. Então a primeira coisa que o inimigo faz, ele lança esses dardos chegam muitas vezes em forma de medo, em forma de dúvida. Esses dardos muitas vezes vêm através de inveja, vem através de raiva, vem através de desânimo, de sentimentos de inferioridade. Sabe quando você olha para você mesmo e você vê que a tua personalidade está distorcida, e você olha para você mesmo e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que está acontecendo com a minha mente? Tudo isso é porque existe uma força que está atacando a tua mente. Outro exemplo, você está em paz e de repente vem um pensamento, lembre-se que é um dardo. Vem um pensamento que diz assim: você é um fracassado.
ou você é um fraco, você é um medíocre. E se você aceitar esse pensamento como verdade, esse pensamento cria uma fortaleza, ele se enraiza dentro de você, e você começa a agir pensando que aquilo é a tua verdade. Você começa a agir segundo aquilo que foi lançado, enraizou-se na tua mente, e agora é como se você se tornasse um hospedeiro de um pensamento que veio de fora, de um pensamento que veio das trevas e dominou a sua mente, enraizou-se. Levante a sua mão, vamos falar a primeira verdade aqui nessa noite. Diga assim: em nome de Jesus, bem forte, diga: em nome de Jesus, eu rejeito todo pensamento negativo que se enraizou na minha mente. Diga: eu repreendo em nome de Jesus. É a primeira coisa que você precisa não aceitar, coisas que você sabe que não são suas, coisas que você sabe que estão distorcendo a tua maneira de ser. Outra maneira que o diabo ataca a nossa mente é com mentiras e com enganos. A Bíblia nos diz que o diabo, ele é o pai da mentira, e então ele vem e lança pensamentos mentirosos, como por exemplo: Deus não te ama, ninguém te ama, ninguém gosta de você, você nunca vai mudar, você nunca vai ser alguém. Não adianta você orar, não adianta você ir à igreja, e essas mentiras, se elas não forem confrontadas com a palavra, elas também entram dentro de você e se tornam a tua verdade. E você diz: sabe que é mesmo? Eu vou parar de ir na igreja. Sabe que é mesmo? As pessoas não gostam de mim. E você vai se isolando. Você vai ficando cada vez mais sozinho, porque nós sabemos que uma das armas do inimigo é o isolamento. Uma pessoa isolada, ela está cada vez mais propensa a ser atingido pelas armas do inferno. O próprio Deus olhou para nós e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Solitude é uma coisa, solidão é outra coisa. Às vezes é necessário a gente ficar sozinho para repensar algumas coisas. Solitude, eu gosto muito, principalmente quando eu estou lendo, quando estou fazendo uma mensagem, eu gosto de ficar sozinho. Mas é só naquele momento. Solidão é outra coisa. Tem pessoas que vão se isolando de tudo e de todos, e você vai ficando cada vez mais uma presa fácil para o inimigo. Outra maneira das trevas atacarem a nossa mente é com acusações constantes. Apocalipse nos diz que Satanás, ele é o acusador, e ele tenta fazer com que a pessoa viva presa em culpa, mesmo após o arrependimento. A pessoa já se arrependeu, a pessoa já entregou aquela situação, aquele sentimento, aquele pensamento, aquela atitude para Deus, mas mesmo assim ela não consegue se perdoar. Mesmo assim, a impressão que ela tem é que ela continua sendo culpada.
E tudo isso quem está fazendo é o poder das trevas, é o poder do inferno, que nos diz que a gente continua culpado. Entenda, Jesus diz assim, que aquele que está em Cristo, nenhuma acusação há. Se você está em Jesus, Satanás já não tem mais o direito de continuar te acusando de coisa alguma. Alguns sinais do ataque nessa hora, nesta área, exatamente na área da culpa: pensamentos de condenação constante. A pessoa se autocondena. Outro aspecto de que você está sofrendo acusações constantes é a incapacidade de perdoar. Você está debaixo de um jugo, você está debaixo de um peso que você não consegue perdoar. E se você não consegue perdoar, aquilo te acompanha, aquilo te aprisiona, aquilo deixa a tua vida pesada. A pior coisa é quando nós estamos carregando pesos daquilo que a gente não conseguiu deixar para trás. Tem um monte de gente que não está conseguindo viver, porque ele não consegue perdoar as coisas que aconteceram ali atrás. E então sabe o que acontece? Ele carrega defuntos nas suas costas, coisas que já morreram, sentimentos, palavras que já foram ditas, que não tem como reverter, a não ser se você perdoar. Enquanto você não perdoa, você não libera esses sentimentos, esses pensamentos. É por isso que toda vez que você pensa nessa ferida, todas as vezes que você pensa nessa traição, todas as vezes que você pensa nessas decepções, você se amargura, você chora, você sofre. Isso é um sinal que você está debaixo de acusações das trevas. Outro aspecto é a dificuldade de crer que Deus o perdoou. Eu não creio que eu fiz tanta coisa errada, eu errei tanto com as pessoas que eu amo, que eu não acredito que Deus me perdoou. Vamos falar essa verdade também. Levante a sua mão. Todas as vezes que você levanta a tua mão, lembre-se, você está levantando a mão do decreto. Então levante a tua mão e diga assim: nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Diga: nesta noite eu libero perdão para aqueles que me feriram, para aqueles que me machucaram, para aqueles que me traíram. Diga em nome de Jesus: eu libero o perdão nessa noite. Amém? É a primeira coisa para você começar a ser livre. Outra coisa que o inimigo trabalha na mente é através de confusão e de distração. 1 Coríntios 14:33 diz assim, que Deus não é Deus de confusão. Então, se existe confusão, não vem de Deus. Se está confundindo, não é de Deus. E o que eu acho interessante é que os ataques espirituais na mente, a primeira coisa que eles fazem é gerar confusão. Preste atenção aqui: se você está tendo esses sintomas, você está sob ataque. A primeira coisa é uma confusão. E quando a gente é confundido, a gente não decide direito. Não é verdade? Quando a gente está com confusão na mente,
A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é certo e o que é errado. A gente está confundido. O segundo aspecto é o esquecimento. Nós começamos a esquecer coisas importantes. Hoje uma das coisas que mais destrói a vida das pessoas é o esquecimento. É o esquecimento de onde veio. É o esquecimento de quem é o esquecimento de quem está contigo. Esse esquecimento vai roubando a nossa identidade. Outro aspecto é a inquietação e a distração. Inquietação. Você conhece pessoas que não conseguem parar em lugar nenhum? Conhece pessoas que não conseguem vir para um culto porque ele não consegue parar? Ele não consegue parar para ouvir, e ele fica inquieto. Então ele procura o seu celular e ele começa a olhar para o seu celular todas as horas, porque é uma maneira de distrair, é uma maneira de distração, e você nem estava percebendo. E agora você está me ouvindo e você está pensando: calma aí, eu sou essa pessoa, eu não consigo parar, parece que tem uma coisa que não me deixa parar, eu toda hora estou distraído. Outro aspecto dificulta o foco na oração. Você começa a orar uma coisa, de repente teu pensamento está lá não sei aonde. Você começa até orando, mas de repente está pensando em muitas coisas aleatórias que não tem nada a ver com a oração que você estava fazendo. Dificulta a tua leitura da Bíblia. Você pode ler qualquer coisa, você consegue, mas quando você pega a Bíblia, a primeira coisa que você sente é... O que é? Sono. Viu só? Porque o inimigo sabe que se você descobrir as verdades da palavra de Deus, você será transformado. Então ele coloca um bloqueio, e toda vez que você abre a Bíblia, você sente sono. Eu lembro que tinha uma pessoa que chegava nos cultos, a primeira coisa que ele fazia quando sentava, ele dormia. Era a primeira coisa. Parecia normal. As pessoas olhavam para aquele homem e diziam assim: esse irmão trabalha muito, é por isso que ele dorme no culto. Mas não era, amados. Uma vez eu fiz uma libertação e muitos demônios se manifestaram enquanto aquele homem dormia. Nós devemos tomar cuidado. Tem gente que sente sono somente quando o pastor pega a palavra. Dá uma sonolência, dá uma abrição de boca, ele não sabe de onde vem. Eu estou tão cansado, e vai fechando o olho, e só consegue acordar na hora do amém. Isso também pode ser um ataque espiritual. E como é que a gente pode vencer os ataques na mente? Primeiro, armar-se com a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o antídoto contra as mentiras das trevas. Então sempre que vier um pensamento negativo, responda com a Bíblia. Pastor, eu não sei Bíblia. Então começa a saber. Como que eu faço para saber? Amados, uma das armas mais poderosas que nós estamos usando, quem está vindo na terça-feira, está descobrindo essas armas poderosas. Nós estamos orando a palavra, e tem se tornado decretos tão poderosos, que nós vemos o poder das trevas ruindo enquanto nós oramos. Nós vemos o poder das trevas se diluindo enquanto nós oramos. Terça-feira mesmo foi algo sobrenatural, o que nós pudemos sentir aqui através dos decretos da palavra de Deus. Que mover extraordinário da presença de Deus.
E nós não estamos só orando, nós estamos orando a palavra. E quando você ora a palavra, esta oração se torna decreto. Satanás pensa 2 vezes em tentar quebrar um decreto de Deus. Tem muito crente fraco, falando um monte de baboseira, orando um monte de baboseira, crendo num monte de baboseira, porque não consegue crer na palavra, não consegue absorver a palavra. Então o cinto da verdade, ele alinha os pensamentos com aquilo que é eterno, com aquilo que é absoluto e com aquilo que é inegociável. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos negociar. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos abrir mão. São inegociáveis. Vocês lembram lá quando Acabe quis a vinha de Nabote? Por que ele queria? A Bíblia nos conta que Nabote resistiu. Por que Nabote resistiu? Porque aquela vinha era inegociável. Satanás sempre vai tentar fazer você quebrar os princípios de Deus, porque ele sabe que se você quebrar os princípios de Deus, você terá brechas abertas na sua vida. Um namoro que quebra os princípios de Deus abriu uma brecha para demônios entrarem e destruírem. Um casamento que quebra princípios abriu brechas para o inimigo entrar e destruir, e não são poucos os lares que estão sendo destruídos por quebra de princípios dentro de casa. Não são poucas as famílias que estão ruindo por causa de quebra de princípios dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Todas as vezes que você quebra princípios de Deus na tua casa, você permite o acesso de espíritos malignos que entram na sua casa. A Bíblia diz assim, que Satanás está ao derredor, procurando uma brecha, para que ele possa entrar. E muitas vezes, elas entram pela televisão, entram pela internet, entram pelos acessos que nós damos. Eu lembro certa vez que eu fui fazer uma libertação de uma pessoa, e a pessoa vinha na igreja, e quando ela vinha na igreja nada acontecia. Ela estava normal, ela vinha como vocês, cantava, orava, ouvia a palavra, ia para casa. Mas tinha um certo momento na sua casa que um espírito maligno entrava no corpo daquela mulher. Uma entidade entrava no corpo daquela mulher. Os seus familiares começaram a se preocupar, porque eles levaram na igreja, eles pediram oração, e na igreja não acontecia nada. Mas muitas vezes, quando ela estava na sua casa, aquela entidade vinha e entrava no corpo dela. Pasmem, isso já faz alguns anos, não é de hoje que eu trabalho com libertação. Lembro como se fosse hoje, nos chamaram, e eu fui até a casa daquela mulher, e eu disse para eles assim: quando ela ficar possesso em casa, nos chame, mas eu preciso exatamente que seja no momento que ela fique possessa. E isso aconteceu. Nos chamaram, peguei meu carro, fui imediatamente. Não era muito perto, dava uns 15 quilômetros até onde eles moravam. Então notem, no mínimo 20 minutos de carro, e nesses 20 minutos ela ainda estava possessa. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, aquela mulher estava estarrecida na sala da sua casa, caído, um monte de gente em volta. Era mais ou menos 8h30 da noite, por aí, não lembro. É horário do que mesmo? 8h30, é horário do quê?
Horário de novela. E aquela mulher estava ali possessa. E eu perguntei para aquele espírito: qual é o acesso que você está tendo na vida desta mulher? Pasme, não sei se vocês lembram. Esses dias ela repassou aí a novela. Você pensa que é só uma novela, mas existem muitos pactos por trás dessas novelas. Existem muitas entidades que estão por trás de novelas, de filmes, de jogos de videogame. Já falei aqui para vocês. Isso é problemático. E eu lembro que aquele espírito maligno disse que ele havia entrado através de uma cena da novela. Ela dava todas as vezes que ela ligava a televisão. Ela gostava muito de novela, e quando aparecia aquela cena, não sei se vocês lembram, daquela cena que guardava-se um diabinho dentro de uma garrafa. Quem lembra dessa novela aí? Alguém lembra? Ninguém lembra, não acredito, vocês são noveleiros, gente, lembra, né? Fica tranquilo que eu não vou acusar vocês. Eu estou contando uma experiência. Todas as vezes que aparecia aquela cena, que eles faziam, que tinham capturado um demônio, que guardaram dentro da garrafa. Todas as vezes que aparecia aquela cena, abria-se um portal dentro da casa, e o espírito que estava na cena saía e entrava no corpo da mulher. Ela ficava possessa, não sabia como. Era uma legalidade. Satanás, ele é um legalista, ele é um destruidor, e você muitas vezes está brincando com coisas sérias, brincando com coisas que você não entende, brincando com achismos. Não, eu não brinco com achismos. Eu sei do que o diabo é capaz. Eu sei o que ele é capaz de fazer. Eu sei que tem muitos dogmas, muitas coisas, muitos ensinamentos, dizendo: pastor, não é bem assim. Eu falo de experiências vividas em mais de 30 anos de libertação. O que eu vi e ouvi, você ficaria com o cabelo em pé. Quem sabe você tem aberto brechas dentro da sua casa. Quem sabe você tem aberto portais na sua sala. E demônios estão tendo acesso, e amanhã ou depois você começa a ver os teus filhos que não conseguem dormir à noite, os teus filhos com pensamentos suicidas, e você nem sabe. Como eu vi o testemunho de uma mãe esses dias, que pegou o filho, e o filho de 5 anos, pasmem, quando ela chegou correndo no quarto, o filho estava na tela de proteção do prédio. Ele havia pulado na tela de proteção, pela janela. E a mamãe, assustada, perguntou: por que está fazendo aí, filho? Sai daí, pegou ele rápido. O que houve? Ele disse: o Homem-Aranha pediu para eu pular. Eu não quero diabolizar todos os Homens-Aranha aqui, viu? Mas eu estou dizendo um caso específico. E depois a mãe foi descobrir que embaixo do colchão do menino tinha um encarte que ele havia recebido. Um encarte específico. Você precisa abrir os teus olhos espirituais. O diabo está aí, amados. E o diabo, ele é um legalista. O diabo é um estudioso, e ele tem entrado de muitas maneiras nas casas. Eu tenho a proteção de Deus, todos nós temos, mas se você der legalidade, ele entra. Se você der oportunidade, ele entra e ele destrói. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha. Brecha em quem, amados? Exatamente em mim e em você, que somos cristãos, porque quem não é cristão já está aberto tudo para ele. Ele não procura uma brecha, ele já está presente.
Ele está procurando brechas em lares cristãos, em lares que servem a Deus, mas não buscaram o entendimento ainda das estratégias satânicas. Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com aquilo que é eterno, com aquilo que é absoluto e com aquilo que é inegociável. Tem coisas que você não pode abrir mão. Tem coisas que você não pode entrar em negociação, porque senão você vai permitir que as trevas entrem e destruam. E sem essa fundação, a nossa mente vagueia, ela vacila e ela sucumbe. Precisamos entender que a verdade organiza o caos interno, e ela sustenta a sanidade quando tudo parece desmoronar. Um soldado que não amarra o cinto, ele vê a sua túnica atrapalhar os movimentos, ele tropeça, ele se atrapalha, ele vira alvo fácil. Assim é quem entra na vida sem amarrar a mente à verdade de Deus. Nós precisamos da verdade de Deus guardada. Davi disse: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele diz mais, que ele medita na palavra de dia e de noite. A palavra precisa estar dentro de você, ela precisa estar na tua mente, porque quando Satanás vier te atacar, quando ele vier te tentar, quando ele vier lançar os seus dardos, você tem a palavra como verdade, você tem a palavra para se defender. Então, quando a tua mente estiver sob ataque, lembre-se, não é a tua opinião que te livra, mas é a verdade de Deus. Não é os nossos achismos, é aquilo que está na verdade. Então memorize a palavra, declare a palavra, viva a palavra. É a primeira peça da tua resistência. Tire poeira da tua Bíblia hoje, leia um versículo antes de dormir, medite no que você leu. Você não precisa ler a Bíblia toda. Pega um versículo, fica pensando no versículo, ore em cima daquele versículo, faça aquela verdade valer para você. A verdade é como um escudo para o coração em dor. Salmos de número 51:6 diz: eis que amas a verdade no íntimo, porque o coração é onde nós sentimos, o coração é onde nós choramos, o coração é onde nós guardamos mágoas e guardamos marcas. O inimigo sabe, por isso ele ataca ali. E a verdade no íntimo funciona como uma muralha que protege a alma da mentira do abandono, protege a alma da mentira da rejeição, protege a alma da mentira da inutilidade. E a dor perde o poder quando confrontada com a verdade de quem Deus é e do quanto Ele ama você. Deus te ama, meu irmão, você sabe disso? Deus ama cada um de vocês aqui, independente das suas falhas, independente dos teus fracassos, independente das tuas dúvidas. Deus não deixa de te amar. Essa verdade você precisa ter no teu coração: Deus me ama. Um guerreiro ferido, ele pode continuar lutando se o seu coração estiver protegido. A verdade não evita a dor, mas ela impede que a dor se torne letal. Se o teu coração estiver protegido, você pode estar ferido, amados, mas se você está amarrado na verdade, você continua e você vence. Eu já vi muita gente ferida vencer, eu já vi muita gente machucada vencer, mas eu nunca vi alguém com o coração ferido vencer.
Eu nunca vi alguém com o coração cheio de dores, cheio de mágoas, cheio de falta de perdão, vencer alguma batalha. Então não esconda as tuas dores de Deus, mas deixe a verdade entrar nos lugares secretos aonde ninguém mais entra. E aí sim, Ele vai te curar, Ele vai te fortalecer, e Ele vai cicatrizar as feridas que estão abertas. Tenha a verdade como estratégia para a vontade e a indecisão. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu entendo que em meio à guerra, decisões rápidas precisam ser tomadas, e sem clareza o soldado hesita, e no campo espiritual hesitar pode ser fatal. Todas as vezes que Satanás quer destruir alguém, ele coloca a hesitação. A pessoa fica meio termo, não sabe se vai ou se fica, não sabe se é de Deus ou se obedece a algumas coisas da sua carne. Isso é um passo para a destruição. Eu entendo que a verdade oferece direção, a verdade revela o terreno. Tem lugares que você não pode ir, meu irmão. Tem portas que você não pode entrar. Tem mesas que você não pode sentar. E você precisa do Espírito Santo para isso. Você precisa do entendimento do Espírito Santo, porque Ele é o mapa, Ele é a bússola, Ele é o comando. Se você colocar o Espírito Santo para dirigir a tua vida, você vai ver muitas coisas que você não estava vendo, porque o Espírito Santo vai expor armadilhas. Sabe que tem armadilhas todos os dias que são tramadas para nos destruir? São tramadas para nos roubar? São tramadas para nos enfraquecer? Quantas vezes você estava para sair de casa, chegou uma visita bem em cima da hora? Quantas vezes você estava para vir, hoje começou uma série, você precisava estar aqui, mas um filho ficou doente na hora. Começou uma dor em você que você não sabe de onde veio. Um pensamento, um sentimento ruim, você começou a passar mal, disse: eu acho que eu não vou na igreja. Será que você não está percebendo que isso é uma armadilha das trevas? Para te impedir que você veja a verdade, que você enxergue que você está numa batalha e o inimigo não está brincando com você. Então, amados, a vontade, quando alinhada à verdade, ela ganha poder de ação e ela fica eficaz e precisa. Precisamos entender isso. Decisões espirituais não podem se basear em achismos. Sempre consulte a palavra. É a palavra. Ore com seriedade. A verdade sempre vai te mostrar o caminho mais seguro, mesmo que pareça o mais estreito. Às vezes o caminho mais estreito, mais difícil, é o caminho certo. Nem sempre portas que se abrem é Deus que está abrindo. Nem sempre pessoas que se aproximam significa que foi Deus que enviou. Eu conheço pessoas que foram destruídos por causa de pessoas que entraram na sua vida. E eu tenho dito, quando Deus quer entrar na vida de alguém, Ele envia uma pessoa. Quando o diabo quer entrar na vida de alguém, ele envia uma pessoa. E como é que eu vou saber, pastor? O Espírito Santo vai te esclarecer. O Espírito Santo vai te mostrar. Entenda isso, irmãos. Olhe para a sua vida depois que determinadas pessoas entraram. Olhe para a sua vida. Quantas pessoas, amados, que saíram do direcionamento de Deus, um após outro,
Porque o primeiro da fila era um agente das trevas. E todos os outros sem discernimento seguiram ele. Isso acontece todos os dias. Porque as pessoas não estão tendo direcionamento espiritual, mas estão tendo direcionamento pelas suas emoções, por aquilo que sente. Nem sempre as nossas decisões devem ser baseadas naquilo que eu estou sentindo. Então nós precisamos, amados, antes de qualquer outro movimento na guerra espiritual, antes de qualquer coisa, oração fervorosa, antes de qualquer jejum. Olha só o que eu estou falando, porque tem gente que se mete em oração, se mete em jejum, não sabe para quê, não sabe por quê, se enfraquece, o tombo é maior. Se cinja com a verdade. Essa é a tua base, e é ela que sustenta a tua mente cansada, é ela que sustenta o teu coração ferido e a tua vontade indecisa. E a pergunta que não pode ser ignorada hoje é: em que você está amarrado? A tua opinião ou na verdade de Deus? Porque no campo de batalha espiritual só vence quem começa amarrado com a verdade. Amarrado com a verdade. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.